É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus que nós nos reencontramos nesta belíssima manhã de quinta-feira, hoje 29 de agosto, o mês está indo embora, foi rapidamente, e eu espero que você que esteve conosco durante todos estes dias do mês, esteja lembrado que nós estamos lendo agora, todos os dias, o versículo do dia, eu deixo para a sua meditação. Convido você a ler comigo o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até à noite, até que o vinho os esquenta. Se você não sabia, hoje é o dia de combate ao fumo, ao tabagismo. E nós poderíamos associar também o dia de combate ao fumo, quem sabe, poderíamos também anexar o dia de combate à bebedeira, à bebedice, aqueles que são viciados e dependentes ou usuários do álcool, como do tabagismo. O que é que você está ganhando com isso? É como diz aqui o versículo da palavra de Deus. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Lá no livro do profeta Isaías também, que eu já li para vocês, no capítulo 55, nos versos 1 e 2, diz: ai de vós também, seria mais ou menos palavra semelhante a esta, né? Daqueles que gastam o seu dinheiro, desperdiçam o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Cigarro não é pão, bebida não é pão, jogo não é pão, né? Aquilo que você faz que é prejudicial à sua saúde. Por isso, nesse dia de combate ao tabagismo, ao fumo, eu deixo esse versículo, eu deixo essa palavra de Deus para você. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e alguns até também que amanhece o dia e já vai logo acendendo um cigarro. Você está destruindo a sua vida, você está agredindo os seus pulmões. Quem é viciado ou dependente, usuário da bebida, você está agredindo o seu pâncreas, o seu fígado, você está destruindo, você está é um suicida lento. Então guarda no seu coração. E eu deixo esse versículo do dia para a sua meditação como advertência. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice ou tabagismo e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Eu deixo, portanto, para a sua meditação este versículo da palavra de Deus. Nesse instante, gostaria de que você ficasse com o nosso irmão concluinte, ele fez um curso de teologia, o Davi Porto de Moraes. Esse jovem, ele tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Com certeza Deus vai falar à sua vida, à sua família e ao seu coração. Então eu já quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de João, ok? Vamos ler nessa primeira leitura, o livro de João, o evangelista João, discípulo do Senhor, num texto bem conhecido, João capítulo 3, versículo 16 e 17. Se você for encontrando, você vai abrindo, vai se levantando, ok? Vai ficando de pé para que possamos fazer essa leitura em reverência a palavra do Senhor de pé. Amém? O livro é fácil de encontrar, o texto você já conhece. Nós estaremos lendo 2 versículos a priori, ok? Evangelho de João, capítulo 16 e 17. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus, irmãos. O texto diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bem, eu lendo fica
interessante, mas se toda a igreja ler, vai ficar mais bonito e vai ficar mais fácil você lembrar do texto. Amém? Então nós vamos ler todos juntos o versículo 16 e o 17. Vamos lá, todos juntos? Porque Deus, que deu o seu Filho unigênito, porquanto Deus enviou, amém, agora sim, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de você sentar, você também vai voltar um pouco na sua Bíblia, ok? Para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, e nós vamos estar lendo o primeiro e o segundo versículos desse texto. Amém? Esperar que todos encontrem para que possamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Todos encontraram? Amém? Então aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Mais uma vez vou convidar a igreja para que leia também conosco, amém? Para ficar mais bonito e que possa se gravar melhor. Quanto mais repetição, mais fácil de gravar. Vamos lá? Aproximavam-se todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas: Este recebe pecadores e come com ele. Baixe seus olhos, concentre-se na presença do Senhor para que possamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, e bendizemos o teu santo nome, porque com a convicção, ó Pai, que do respirar, ó Pai, que sai dos nossos narizes, do nosso nariz, das nossas narinas, nós temos a certeza que o Senhor está presente nesse lugar. Nós queremos agradecer ao teu santo nome, ó Pai, pela oportunidade de estarmos neste dia, Senhor, na tua casa, Senhor, enquanto tantos, ó Pai, não têm a oportunidade, Senhor, de subir à tua casa e livremente, Senhor, louvar como aqui já fizemos, adorar o teu santo nome, ó Pai. E por isso, Senhor, vemos, ó Pai, que o Senhor, pela sua graciosa mão poderosa, nos tem sustentado, nos tem trazido até aqui, e clamamos que o Senhor assim o faça, ó Pai, na continuidade, Senhor, deste culto, para que possamos sair daqui alimentados, Senhor, para retornar, Senhor, aos nossos lares, Senhor, plenos da tua presença, Senhor, a fim de que possamos enfrentar, ó Pai, toda a batalha, Senhor, e toda a luta, Senhor, diária, nessa semana que se inicia. Assim nós colocamos o nosso coração, Senhor, a nossa mente, os nossos lábios, diante de Ti, para que Teu Espírito Santo nos use conforme a Tua vontade, e que assim se faça, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, ao tempo em que Jesus Cristo esteve nessa terra, você sabe muito bem, havia uma concepção muito firme e concreta diante dos judeus a respeito da salvação, a respeito do reino dos céus e a entrada nesse reino, ou a respeito da vida eterna, de como alcançá-las. E qual era essa perspectiva bem concretizada entre os judeus? É de que primeiramente só alcançava-se o reino dos céus, só se entrava para a vida eterna se fosse filho de Abraão. Mas não era suficiente apenas ser filho de Abraão, porque também havia um entendimento da população judaica naquele tempo, de que era necessário conhecer a lei do Senhor, e aí da lei a gente entende que eram não só os 10 mandamentos, mas os 613 estatutos e estabelecidos descritos a Deus e apresentados por Deus a Moisés. E não só aprender e não só conhecer, era necessário, por exemplo, que eles conhecessem de cor essa lei. Coisa que possivelmente só os escribas fariam, porque eles estavam lidando todos os dias com isso. Eles lidavam todos os dias com as escrituras, eram tradutores e copiavam, faziam cópias, e isso facilitava que eles entendessem. Então eles eram pessoas distintas na nação de Israel, e que considerava ser deles o reino dos céus. Consideravam ser esses homens, por exemplo, aqueles que eram aptos para entrar no reino dos céus e alcançar a vida eterna. Mas não só esses, também tínhamos os fariseus, porque não era só suficiente que se conhecesse a lei, ou pudesse, por exemplo, citá-la de cor, mas era necessário também que pudesse interpretá-la, e pudesse também segui-la, e pudesse cumpri-la. E aí surgem os fariseus, que eram homens de estimada índole, ok?
que andavam de ombros erguidos, porque diante do povo de Israel eram eles os capazes e talvez únicos capazes de cumprir a lei. E cumprindo a lei, eles teriam acesso ao reino de Deus e teriam acesso à vida eterna. Essa realidade dentro do povo judeu, irmãos, criou um ambiente onde claramente, fora dessas pessoas e mais alguns, como saduceus e outros tantos, que se achavam merecedores do reino dos céus, fez com que, irmãos, uma grande parte da população, uma grande parte dos judeus fossem excluídos. E aí nós nomeamos claramente, por exemplo, as prostitutas. Nós nomeamos também os leprosos, aqueles que não tinham em nenhuma circunstância capacidade de entrar. Também tinha um deles que era certo e definitivo que não entraria no reino dos céus, que eram os publicanos. Esses definitivamente, para essas pessoas, não entrariam no reino dos céus, porque o publicano era aquele que ia cobrar imposto do seu próprio povo, que ia subjugar financeiramente e escravizar financeiramente o seu próprio povo, com altos impostos e tudo mais. Assim como Zaqueu, por exemplo, e como o próprio Mateus, discípulo do Senhor. E essa exclusão que certa casta da população ou da nação de Israel, como fariseus, como os escribas, eles faziam, não era apenas para eles, porque isso gerava uma intolerância, ao ponto de eles dizerem o seguinte: aqueles que andam com prostitutas, aqueles que andam com leprosos, aqueles que andam com pessoas desse nível, ou com publicanos, ele é exatamente igual a esse, mesmo que não seja na sua prática. Então, se eles também tivessem a possibilidade, ou em algum momento se juntassem aos publicanos, tivessem acesso às prostitutas ou aos leprosos, eles também perderiam o reino dos céus. E aí nós temos um problema, porque Jesus Cristo vem ao mundo e ele, como vocês sabem muito bem, cresce, chega à sua estatura de homem e aos 30 anos começa o seu ministério. E Jesus Cristo, que se denominava como Filho de Deus, como Filho do homem, agora vai fazer o quê? Vai andar com os fariseus e com os escribas, porque afinal de contas são eles os que têm acesso ao reino dos céus. É isso, irmãos? Não. Jesus Cristo quebra toda a construção cultural que ali estava estabelecida e ele vai exatamente para o público que era desprezado, que era tomado por essas pessoas como pessoas indignas de entrarem no reino dos céus, de alcançar a vida eterna. E aí ele começa a, por exemplo, encontrar mulheres como Maria Madalena, prostituta, e o Senhor a recebe. E ele encontra, por exemplo, alguns leprosos, e cura esses leprosos, e dialoga com eles, e tem um relacionamento com eles. E ele vai a um momento em que havia coletas, e ele olha para um daqueles que estava sentado, um publicano, um cobrador de impostos, e diz assim: Mateus, vem cá, eu quero que você esteja comigo. Ele, em certa oportunidade, está em seu lugar quando chegam alguns fariseus, possivelmente escribas e outros tantos, arrastando uma mulher, que para eles foi pega em adultério. E Jesus, que deveria, segundo a cultura, sim também condená-la, porque ela não estava no mesmo nível dos escribas, ela não estava no mesmo nível dos fariseus, deveria também condená-la, porque assim ele ficaria de boa com os fariseus, ficaria de bem com os escribas. Mas Jesus faz o contrário, ele quebra toda aquela cultura, e mesmo aquela mulher sendo pega em adultério, ele a perdoa. E isso levanta a ira daquela população, e isso levanta a ira daquele povo, e daqueles mestres da lei, daqueles homens que estavam ali, subjugando os outros, colocando-se como aqueles que estavam à porta dos céus. E é por isso que Jesus, em certa oportunidade, vai dizer assim: escribas e fariseus, cegos, guias de cegos, porque vocês nem entram no reino dos céus e nem permitem que os outros entrem, porque eles, achando-se que eram as pessoas que estavam acima do bem e do mal, achando-se eles que estavam com a oportunidade garantida, por assim ser fariseu, ou pertencer a esse partido, ou ser um escriba que estava todo em contato com a lei, tinham acesso, eles não tinham a misericórdia, e assim não exerciam, e nem entravam no reino dos céus, e nem permitia que os outros entravam. É nessas circunstâncias que nós vamos ter aquilo que nós lemos nessa noite, no capítulo 15, no início dela, quando
o autor Lucas diz que em um dado momento, como acontecia sempre, Jesus está com quem? Com publicanos, ele está com pecadores. E os escribas e fariseus, que não tinham, parece, muito o que fazer, estavam sempre no pé de Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam assim, com publicanos e pecadores, sentados à mesa a alimentar-se. E quem estava à porta? Os fariseus e eles argumentavam. E isso muitas vezes, irmãos, não era apenas uma conversa ao pé do ouvido, não era um cochicho entre eles. Muitas vezes eles bradavam em voz alta para declarar a atitude infâmia de Jesus. Porque ao ver aquela situação, eles declararam em alta voz: eu disse, quem é esse? Quem é esse aí que come com pecadores e publicanos? Eles tentavam difamar a Jesus. E eles claramente tentavam diluir-se dessa realidade. E Jesus ouvia isso. E é aqui que Jesus ele vai propor a esses homens que estão ali à porta, trazendo sobre Jesus essa carga, né, cultural, essa carga de intolerância, de incompreensão. Jesus vai propor, como mestre que ele vai propor 3 parábolas, ou 3 histórias, porque Jesus era mestre, e para ensinar, ele usava uma maneira bem fácil, para que todos pudessem compreender, inclusive os fariseus e os escribas, homens tão inteligentes. E a primeira delas, irmãos, que ele vai descrever, já está na continuidade do texto, eu peço que você mantenha aberta sua Bíblia, é a parábola da ovelha perdida, que todos nós já conhecemos. E ele diz assim, a partir do versículo 3, ele está declarando isso diante daqueles pecadores e publicanos, mas também diante dos fariseus e escribas. E ele diz assim: então lhe propôs Jesus esta parábola, versículo 3. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar uma da que se perdeu, até encontrá-la? Versículo 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A mensagem já era clara a partir do que ele falou. Mas se nós mergulharmos um pouco, irmãos, no contexto histórico de Israel naquele tempo, nós vamos compreender assim como eles compreenderam essa mensagem de forma profunda. Por quê? Porque o pastoreio era algo natural de Israel. Se nós lembrarmos como surgiu a nação de Israel, ali de Abraão, Isaac, Jacó, eram pastores de ovelha, cuidavam de rebanhos. Era algo que diante dos judeus era precioso e eles sabiam muito bem o que significava isso. A profissão de pastor era algo que era valorizado, era algo que era importante, que trazia um grau de importância diante dos judeus. Até porque o próprio rei Davi, que era referência, também era um pastor de ovelhas. E ele vai dizer assim: quem de vocês, que tendo não uma, não 10, não 50, mas 100 ovelhas, e na hora em que você está para recolher as suas ovelhas, no final do dia para trazer para o aprisco, ou para o curral, digamos assim, que ao contar as suas ovelhas e perceber que está faltando apenas uma, você não abandona ou deixa aquelas outras, melhor dizendo, deixa aquelas outras 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Quem é de vocês? E ele está trazendo a mensuração para aqueles homens, lembrando de que o pastor que cuida das ovelhas não quer, mesmo diante de um rebanho de 100 ovelhas, não quer perder sequer uma ovelha. Mas ele arrisca, inclusive, as 99 ovelhas para sair e procurar aquela ovelhinha rebelde, podemos dizer assim, que se desvaneceu, que não atentou para o chamado do chofar. E isso é interessante porque a cada ovelha e cada rebanho tem um toque especial do pastor, que por vezes, ao final do dia, depois que elas estão espalhadas, ele toca o seu chofar e elas entendem, assim como Cristo diz, as ovelhas ouvem a minha voz e entendem, compreendem e vêm até mim. E eles compreendiam que aquela ovelha que ouviu o som do chofar não atendeu e de alguma forma se rebelou e perdeu-se de alguma forma, porque talvez embaraçou-se com alguma coisa. Mas ele diz: quem de vocês, mesmo tendo 100 ovelhas e uma apenas perdida, não vai noite adentro buscar
única ovelha. Jesus está chamando a atenção para eles porque Ele quer levá-los a um caminho mais profundo. E Ele traz a dimensão porque Ele sabe que o pastor não é apenas aquele, querido. O pastor de ovelhas não é apenas aquele que vai atrás da ovelha, mas é aquele, por exemplo, que está disposto a entregar a sua própria vida. E é isso necessariamente que Cristo vai dizer. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas... E foi isso, por exemplo, que Davi fez. Lembra-se lá da história de Davi? Quando estava presente diante de Saul, ele diz, antes de enfrentar Golias: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai no deserto, veio um leão e veio um urso. E ele diz que ele tirou da boca do leão, você pode ler lá em 1 Samuel, ele tirou da boca do leão a ovelha. Você teria coragem para isso, irmãos? Teria coragem? Já imaginou um animalzinho de estimação na boca de um animal feroz como o leão? Mas o pastor, ele tem coragem para isso. E ele arrisca a sua própria vida diante de um leão, de um animal selvagem, não é livrá-lo porque o leão estava atrás da ovelha, irmãos. E ele estava tangendo o leão. É para tirá-lo de dentro da boca do leão. E foi isso que aconteceu com Davi. E não só com o leão, mas também com o urso. E eles compreendiam muito bem. E aquilo que Jesus estava fazendo era construindo na mente deles algo que mais tarde levaria eles para uma compreensão mais profunda do que é exatamente o amor incomparável, o amor de Deus. Mas ele também propôs outra parábola. E nessa outra parábola ele vai trazer outra perspectiva, repetindo, porque a didática sempre nos ensina a repetir, porque a repetição ajuda no ensino ou no aprendizado. A partir do versículo 8 ele vai propor outra parábola, presta atenção, versículo 8. E ele continua: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado reúne as amigas e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A resposta é a mesma, a conclusão também é a mesma. E aí, mais uma vez, a gente precisa mergulhar um pouco nesse ambiente da cultura judaica, da cultura do Oriente, porque o que estava acontecendo aqui, irmãos, não era apenas uma moeda que se estava perdendo. É que naquele tempo, irmãos, por exemplo, quando uma moça estava para entrar em núpcias ou em noivado com o seu pretendente, ela naturalmente recebia de seu pai um certo dote. E vocês já devem ter visto por aí, por exemplo, e esse dote, ela fazia uma apresentação desse dote de que maneira? Ela colocava um tipo de tiara na cabeça, tá certo? E nas pontas dessa tiara, tá certo? As costureiras conhecem mais, tá certo? Com um tipo de costura, pendurava dracmas, moedas, para revelar ao seu pretendente que ela tinha também um dote, que ela tinha a capacidade, era algo que o próprio pai revelaria e traria para ela. E essa mulher, claro, se apresentaria dessa forma, diante do seu noivo. Mas imaginem uma moça que tinha como sua apresentação oficial diante do seu noivo, uma tiara, recebida, que era a apresentação dela diante do seu noivo, uma tiara com moedas faltando. Isso revelaria, irmãos, de forma muito clara, um desleixo. Isso revelaria que aquela mulher não é assim aquela mulher mais segura. É possível até que ele pensasse que ela tinha gasto aquela dracma, que não valia tanto, era mais ou menos o valor de um denário ou de um dia de trabalho. Então, por isso nós vamos entender que quando essa mulher, e Jesus conta essa palavra, que essa mulher ela se desespera ao perder uma moeda de 10. Ela logo corre, acende a luz, faz de tudo para achá-la. Por quê? Porque é importante para ela. Isso de alguma forma vai mostrar diante do seu noivo, tá certo? Que ela é diligente, que ela é uma pessoa responsável, que está pronta para casar. E ela procura desesperadamente aquela dracma, e ao encontrar, irmãos, a Bíblia diz que ela reúne suas amigas, normalmente eram aquelas que a acompanhavam. Lembra das 10 virgens que acompanhavam a noiva lá na parábola? É a mesma história. Ela que acompanha ela dá uma festa para elas. Ela dá uma festa com elas, se alegrando. Por quê? Porque ela encontrou a dracma e agora ela podia se apresentar diante do noivo sem nenhum tipo de falta.
E Jesus mais uma vez traz a dimensão para eles, sempre levando o seguinte entendimento, irmãos, de que se eles, preste atenção, se eles são capazes, como na primeira parábola, de abandonar 99 ovelhas para ir atrás de uma, e essa uma é importante, se aquela moça, diante de 10 moedas, vai atrás de apenas uns que se perdeu, porque para ela é importante, por que que Cristo, ou o Pai, que nos deu a vida, não iria atrás daqueles que estão perdidos? Jesus começa a levá-los através de uma compreensão de que, na verdade, todos eles estavam perdidos. Todos eles requerem e necessitam da salvação. Mas aqueles homens achavam que só em si, e pelo seu comportamento e seu conhecimento relativo, estava garantido. E ele fala claramente de que assim como aquela ovelha que se rebelou, mas foi logo alcançada pelo pastor, e com arrependimento veio em seus braços, assim como aquela moeda que foi encontrada, todo aquele que se arrepender, independente de quem for, ela certamente será alcançada. Amanhã, com certeza, você terá a oportunidade de ouvir a conclusão desta palavra ministrada pelo nosso irmão Davi Porto de Moraes, que eu acredito Deus falou e continuará falando ao seu coração. Que todos tenham um dia abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e toda a sua família. É o que nós desejamos em nome de Jesus. E até amanhã. Sim.